Voltamos hoje a mais uma mensagem de Deus e eu quero falar com você sobre a expressão de Jesus: eu sou a luz do mundo. Nesse bate-papo, eu quero lembrar que esse texto está registrado em João capítulo 8, verso 12, e do verso 12 em diante você vai ter todo um contexto do que Jesus está afirmando nesse texto acerca dele ser a luz do mundo. E o versículo 12 que eu destaco, depois eu gostaria que você lesse o contexto todo para que você pudesse ter melhor compreensão. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A luz e as trevas, elas são opostas entre si. Deus criou a luz e separou das trevas. Eu vi no texto lá de Gênesis, capítulo 1, verso 45, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Deus viu que a luz é boa. As trevas representam a noite, a escuridão, que são sinônimos de cegueira, morte espiritual, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, como João coloca no capítulo 3, no verso 19 do seu evangelho. O príncipe das trevas é o diabo, que em figura de serpente enganou Eva e continua enganando a todos aqueles que acreditam em sua palavra. E Eva mesmo foi quem conduziu Adão à transgressão da lei ordenada por Deus, dizendo: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, como está em Gênesis 3, no verso 6. Assim entrou o pecado no homem, e este passou a viver separado de Deus, tendo uma vida própria por si mesmo, vivendo no seu egoísmo, mas entendemos que os pecados, as iniquidades, fazem separação entre o homem e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, como está lá em Isaías 59, verso 2. Jesus Cristo é então o meio pelo qual Deus resolveu dar a vida e nos levar à sua mesa. A ideia de mesa é símbolo de comunhão, de coparticipação. Ele é a luz que tira o pecador da escuridão da morte, do abismo, e o transporta das trevas, ou seja, da escuridão, para a sua maravilhosa luz, como Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O apóstolo Paulo tinha uma religião perfeita. Quanto à lei, ele era irrepreensível, mas uma coisa lhe faltava: visão. Faltava-lhe luz, faltava-lhe relacionamento com Deus. Mesmo nas trevas, considerava-se reto diante de Deus quando algo aconteceu em sua vida. A luz de Cristo, a luz o atingiu, dando-lhe visão da pessoa do Senhor Jesus. E aí é que nós percebemos que, seguindo ele pela estrada, Paulo registra isso lá em Atos capítulo 9, de 3 a 5, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz que brilhou do céu resplandeceu ao seu redor, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele antes conhecia as Escrituras, mas estava em trevas, como muitas pessoas nos dias de hoje. Tem gente que cita a Bíblia de cor, tem vários versículos à sua mente, porém a sua vida
está tão longe de Deus e a Bíblia não lhe serve como luz para se aproximar de Deus, antes serve para sua própria condenação. Ele, conhecendo as Escrituras, estava longe de Deus, na escuridão. Entretanto, após esse encontro, Paulo nunca mais foi o mesmo. Deus transformou a sua vida, Deus transformou a sua história. Ele foi lançado por terra, um ato que simboliza o fim de si mesmo, um ato que simboliza o fato dele ter o seu próprio limite chegado ao fim, e agora ele fica 3 dias sem enxergar, para então começar a ganhar a visão de Deus. A radiante luz do caminho de Damasco o levou a entender que o significado da glória de Deus está na pessoa de Cristo, nos quais Deus, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo escreve isso em 2 Coríntios, capítulo 4, de 4 a 6. Quanto mais a luz irradia, quanto mais luminosa é a luz e derramada sobre nós pela grandeza de Deus, tanto mais nitidamente vemos o quanto somos pequenos e o quanto nada somos. Já disse Taylor. Quando a luz resplandece, a revelação de nossa verdadeira condição, ela revela a nossa situação humilhante de pecado, de estarmos longe de Deus. Ela revela a nossa situação de mortos-vivos, ou seja, estamos mortos em nossos pecados e nossas falhas diante de Deus, mas ainda assim permanecemos vivos numa expectativa que Deus ao todo tempo vem tentando atrair a nossa atenção para Ele. A nossa luz é Cristo. O Senhor Jesus, ao morrer naquela cruz, morreu a nossa morte e ressuscitou, vencendo a morte, as trevas, para que tenhamos luz, para que tenhamos a sua vida. Uma vez atingidos pela luz de Cristo, sim, nós somos condutores de seus raios para reluzirmos através de nós e não poderão ser apagados por ninguém. Quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Lá em Mateus capítulo 5, no verso 14, não há escuridão, por mais densa que seja, capaz de ofuscar a luz de uma simples lamparina ou uma vela, um pequeno raio. Aí nós entendemos que a luz de Cristo brilha em todo lugar. Ao curar o cego de nascença, Jesus lhe deu visão da luz do dia, mas somente no momento da revelação de Deus, somente naquele momento em que Jesus Cristo, como Filho do homem, é aquele que pode ver a luz da vida. Lá em João capítulo 9, nos versos de 35 a 38, nós vemos Jesus Cristo dizendo: ouvindo Jesus o que tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tenho visto, e é este que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Necessitamos de visão, necessitamos enxergar com os olhos de Deus, precisamos enxergar a vida pelo prisma do Senhor, com a lente certa. A lente certa é Jesus Cristo, né? Estes olhos abertos para aonde não há visão, o povo perece, é o que a Bíblia diz. O povo se desintegra, mas onde há uma visão da parte de Deus, todos são abençoados, todos são edificados. E por essa visão seremos governados não por nós mesmos, mas por Deus. E aí nós começamos a entender que precisamos depender de Deus em tudo o que vamos fazer, em tudo o que somos e tudo o que precisamos. Deus é a nossa fonte. Pois essa é a vontade de Deus para os seus filhos,
que vivamos numa completa dependência dele. Você vive na dependência de Deus? Como está a sua vida? O que você tem feito? Você se acha autossuficiente, competente, capaz? Ou você entende que a sua situação é limitada, como Paulo, e aí você precisa cair em si? Caiu por terra. Nosso desejo é que você caia na terra da sobriedade, caia em si, perceba o quanto você precisa de Deus. O Senhor Jesus é a própria luz e brilhará naturalmente em nós, através de nós, como espelho. Eu, quando criança, gostava muito de brincar com espelhos, até porque a gente morava na roça e nós não tínhamos muitos brinquedos. Achávamos um pedaço de espelho quebrado e a gente brincava refletindo a luz longe, um para o outro. E às vezes até brincávamos em fazer códigos com luz. E a gente tinha isso com, assim, a nossa brincadeira predileta, principalmente em dias de sol, porque em dias nublados não é possível. E aí a gente brincava muito com os reflexos do sol. O espelho refletia e até algumas pessoas diziam assim: não coloca essa luz nos olhos porque cega. É interessante que a luz que cega, que aconteceu com Paulo, né? Ele ficou cego quando a luz brilhou. Isso revela que a luz de Cristo, ela brilha mais que a luz do sol, ela é mais intensa que a luz do sol. E aí nós precisamos entender que ninguém pode ofuscar o brilho de Cristo, porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente, como está lá no Salmo 84, verso 11. Assim como a terra gira em torno do sol, nós, os salvos, devemos estar girando em torno de Cristo. E você que ainda não é crente, como é que você se sente diante disso? Bem, há uma solução para você. Jesus diz que ele é a luz, né? E que ele brilha nas trevas. Talvez você não esteja em trevas no sentido de escuridão de vida, mas ele brilha nas trevas da escuridão de uma razão que você muitas das vezes pode ter estabelecido como sua filosofia de vida, e com isso você está nas trevas do conhecimento de Jesus. Você está perdido, você está sem Deus, você está lutando e trabalhando em si mesmo e querendo, com a sua própria competência, com seus próprios pensamentos, com suas próprias ideias, chegar ao céu. Isso não é possível. Eu quero deixar claro para você que Deus ama você, que Ele o ama profundamente e que Ele jamais irá deixar de falar ao seu coração, e Ele precisa que você entenda a sua palavra. Deus se revelou a você, mas Ele não pode entrar na sua vida sem que você creia nele, sem que você o convide para entrar. Deus, ele é educado. Lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e ali farei morada. Deus quer habitar na sua vida, ele quer fazer parte da sua história. Muitas das vezes as pessoas pensam que estão sendo condenados por causa do seu pecado. Até conta uma ilustração bem antiga, mas muito interessante, que certa vez um jovem estava condenado no corredor da morte. E então, lá nas idas, né, do passado, o governador nos Estados Unidos, com aquela condenação à morte, recebeu muitas cartas de pedido de perdão para aquele jovem. E então, como ele recebeu muitos pedidos de perdão, porque ele era muito jovem, ele era uma pessoa muito má, porém, as cartas chegando, o governador decidiu ir lá conhecê-lo. E o que ele fez? Ele se vestiu de pastor, colocou um colarinho clerical, pegou uma Bíblia e dentro da Bíblia ele colocou uma carta de perdão. Uma carta que perdoava aquele jovem e o soltava imediatamente. E ele foi até a cadeia. Quando chegou lá para conhecer aquele rapaz então o recebeu de forma muito agressiva, cuspia, xingava e dizia que não queria ouvir aquele homem de jeito nenhum. E então, depois de muito insistir, mas também por medo de colocar a sua vida em risco, ele saiu
e foi embora. E depois de um tempo, o carcereiro vem e diz: e aí, você conseguiu perdão? Aí ele: perdão? Que perdão? Rapaz, você foi muito indecente, indelicado, mal educado. Você não percebeu quem veio aqui? Ele falou: não. Quem era aquele homem? Quem era aquele pastor? Ele disse: aquele homem é o governador. Só ele poderia lhe dar o indulto de perdão. Naquela Bíblia estava a carta que ele trouxe como um documento que iria soltá-lo imediatamente. Ele estava fazendo um teste para ver se você merecia o perdão que ele tinha para te dar. É assim também a salvação em Cristo. Você não é condenado pelos seus pecados. Afinal, os seus pecados já estabeleceram a sentença. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o perdão que Jesus oferece é em Cristo Jesus. Você não será condenado pelos seus pecados porque eles já te condenaram, mas você será condenado pelo fato de rejeitar a salvação, o perdão que Jesus te oferece. Pense nisso. Creia em Jesus, abra o seu coração. Ele está à porta e bate. Se você o abrir, ele entrará, fará morada em sua vida, mudará a sua história e fará de você um filho de Deus, um cidadão dos céus. Que Deus te abençoe, que ele fale profundamente ao seu coração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que antes de terminar, você toque o sino, se inscreva no nosso canal, para que nós possamos continuar evangelizando. Compartilhe essa mensagem com seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, em grupos de WhatsApp. Torne-a conhecida. O que nós queremos é que alcance o maior número de pessoas e que elas também tenham oportunidade de salvação, assim como eu tive e você está tendo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque Jesus Cristo é a nossa esperança, é Ele aquele que cuida de nós, é Ele o nosso Salvador. Ele tem poder para nos livrar dos pecados, Ele tem poder para nos livrar das trevas, porque Ele é a luz do mundo. Obrigado, Senhor, porque nós temos como nosso Salvador. Abençoe as nossas vidas, abençoe as pessoas que estão nos ouvindo e que ainda não conheceram a Cristo como seu Salvador e depende dele para tocar em suas vidas, para mudar a sua história. Dá a eles, ó Deus, fé salvadora. Abençoe também as nossas famílias. Toma-nos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que ele fale profundamente ao seu coração. Amém?